Começando. Conexão. Boa noite, boa noite. Em menos de um minuto começamos a aula 9 da nossa maratona Vinho se aprende em casa. Pessoal do Insta aqui já conectado, hoje já estou mais rapidinha, Facebook, nos dois perfis também já conectados. Olá, finalmente, hein? Seu Luiz Lima, o primeiro. Prazer, Cris, você que entrou aí, o Hugo. Boa noite, Hugo. Já estamos entrando ao vivo, tá? 7 horas. Equipe técnica. Estamos ok? Estamos todos ok? Equipe técnica. Alô? Boa noite. Hoje é sexta, né? De balada, a gente fica um pouquinho mais arrumada, né? Pra nossa super live, tá ai, a gata vai deitar no look, ai, coitada. Meus filhos hoje estão por aqui, por enquanto estão todos calminhos. Vamos ver a desenvoltura e o sono que eles vão desenvolver ao longo dessa aula ao vivo, em um pouquinho mais de 50 minutos aí. Equipe técnica, tudo bem? Boa noite, equipe técnica. Boa noite. Tá meio rouco, é isso? Não, não pode, né? Tá tudo bem. Tá tudo em ordem, então tá bom. Estamos ok? Posição ok? Podemos começar? 7 horas e 1 minuto. Maratona, Vinho se aprende em casa. Chegamos hoje à 9ª aula. A 9ª aula, nem eu acredito, nem a equipe técnica aqui, toda presente, toda nessa iniciativa da Brindes e Vinhos. Quem ainda não me conhece, sou Carla Oliveira, uma das fundadoras da Brindes e Vinhos. Somos uma startup que almeja, não só almeja, mas tem o desejo de fazer o melhor e passar tudo que há de melhor do mundo do vinho. Somos uma plataforma de produtos e serviços do mundo do vinho. Na parte de produtos, nós temos todo um cuidado, todo que eu digo assim, que é um trabalho dia e noite de selecionar produtores com muita história, produtores pequenos e que queiram mostrar filosofias de trabalho diferentes das grandes marcas que já são conhecidas, né, que as pessoas às vezes até selecionam o vinho pensando numa marca. A gente faz a contramão, ou seja, a gente gosta de mostrar todo aquele conjunto de produtores que incrivelmente desenvolvem trabalhos no mundo do vinho que merecem ser olhados. Isto em nível Brasil e em nível mundial com produtos importados. Então, nosso trabalho é de beber vinho, sim, o dia e noite, mas não só beber. Reconhecer quais são as essências dessas marcas, dessas famílias que produzem vinho hoje, nessa atualidade, nesse mundo maluco, em que você tem vinhos tradicionais que precisam também acompanhar as novas tendências de mercado. O mundo do vinho também acaba tendo essa necessidade de acompanhamento e de evolução. Nossa maratona, os primeiros recados de sempre, siga-nos no Instagram, no @Brindes e Vinhos. Muito obrigada às pessoas que já estão se conectando lá. Página do Facebook também, já estamos chegando a muitas curtidas e muitos seguidores. Isso é uma grande felicidade nesse trabalho que está sendo feito junto com vocês. Não somos nós sozinhos, não. São vocês que estão aí também do outro lado. E sigamos no YouTube, já que lá ficam todas as reprises das aulas dessa maratona. Eu ainda devo a aula 3, tá? Eu prometo que ainda amanhã vou colocá-la. E todas as dúvidas que aparecerem, nosso e-mail está sempre disponível. contato@brindesevinhos.com.br. Também fazendo um apanhado, começamos lá no dia 23, muito feliz mesmo nessa maratona que se encerra amanhã, e amanhã dia 4, é uma grande celebração, poder ter passado principais conhecimentos, tá? Ou seja, conceitos de maneira bem light, para que o mundo do vinho se torne algo descomplicável e numa linguagem facilitada para todos, tá? Espero estar cumprindo essa missão junto a vocês, né? E entender detalhes, às vezes, que as pessoas explicam e você continua sem entender. Essa é também o nosso grande trabalho dentro da Brindes e Vinhos, poder explicar com riqueza de detalhes, mas com o palavreado do dia a dia, que as coisas se encaixem. Quando você não se enxerga ou não entende algo que está do outro lado, em principal, em um produto que vai ser consumido por você, você não tem confiança. Então você prefere outras pessoas tentando falar sobre isso.
E não só tentando falar, explicar da melhor maneira para que o vinho seja entendido. E sempre às 19 horas. Começamos hoje bem no horário, bem certinho. Quem não visitou nossa página ainda lá, nossa loja brindesevinhos.com.br, estamos com vários kits promocionais, kits principalmente de produtos brasileiros. Recomendo, existem lá opções incríveis para vocês conhecerem cada tipo de terroir, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, tá? Terroir da Campanha Gaúcha, terroir de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, né? E principalmente Serra Catarinense, lá com Világio Grande, tá? São opções interessantes a preços assim, promoção coronavírus, né? Mas que a gente vai manter por um tempinho aí, até porque queremos que o vinho nacional fique e se estabeleça de maneira completa. E tópico do dia, o penúltimo dia, na verdade, né? Da nossa harmonização comida e vinho. Hoje falarei de aspectos bastante conceituais, então já peguem anotaçõezinhas aí, caneta, papelzinho, porque antes de começar a comer e a beber, é essencial que se aprendam alguns conceitos bem básicos. Isso vai mudar a sua forma de como você vive? Vai complementar, vai ser uma arte a mais que você vai integrar em todo o seu conhecimento. Mas antes, Rogério, você poderia me passar a mensagem da... A gente recebeu uma mensagem que eu achei ela bastante interessante pela sinceridade. Rogério também, a pessoa que mandou lá no direct, no Instagram. Vejam se vocês já se viram nessa posição ou conheçam pessoas que já tenham falado disso. Um abraço, viu, Rogério, que mandou para mim essa mensagem. Boa tarde, sou iniciante na degustação de vinho. Tem alguma dica de como escolher um vinho? Eu vou nas adegas e tem milhões de rótulos. Começo pelo país, pelo tipo, Chile, depois vou para uva, tipo Carmener, depois para safra. Mesmo assim, é muito difícil escolher. São várias vinícolas. Sei que reserva é melhor que reservado, que Gran Reserva é melhor que reserva. Porém, tem vinhos que não tem especificação nenhuma e é absurdo de caro. No rótulo não fala quanto ficou em barrica, nem carvalho, nem nada. Fico muito perdido. Fico horas tentando escolher alguma coisa. Vocês conseguem me ajudar? Eu achei fantástico, obrigada equipe técnica. Eu achei fantástica porque realmente esta é a realidade para todo mundo que, se não está começando, está tentando pelo menos se desenvolver no mundo do vinho. E eu digo mais, é uma realidade, mas assim, encare ela dessa maneira mesmo. E faça o máximo de questionamentos para que você possa, inclusive, até selecionar as pessoas de maior confiança para que todas essas questões sejam resolvidas, sejam elucidadas. A Brindisi, quando surgiu, ela justamente tinha isto, né, como um panorama desenhado. Como a gente consegue entrar mais nas vidas das pessoas e facilitando esse tipo de escolha, né? Apresentando países, apresentando tipos de vinho, a gente precisa também entender um pouco o dia a dia da pessoa. Não adianta eu tentar impor um gosto para uma pessoa que está iniciante. Eu preciso saber, principalmente, que gostos essas pessoas possuem. Quais são as tendências, se ela gosta mais de bebidas mais fortes ou de bebidas mais leves. É a partir desse panorama desenhado, o perfil do cliente, que aí a gente consegue, de uma maneira geral, entender e poder oferecer produtos. A Brindisi Vinhos faz isso exaustivamente, tá? E não é porque só é a filosofia de trabalho nossa e todos os meus sócios lá na empresa e das pessoas que trabalham lá. Então, se você já viu alguém que se sente dessa maneira, ou se você é alguém que às vezes se perde disso, a Brindisi então tem uma total condição de poder ajudá-lo. É engatinhando mesmo, as pessoas precisam começar bem do básico, e como eu sempre falei em todas as aulas, não existe pergunta burra, não existe. Então, relax, eu agradeço demais essa mensagem, até pedi para ele acompanhar nossas lives, e toda a contribuição ela é válida, ela é verdadeira, e conte com a Brindisi para solucionar tudo isso e aprender cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje. Harmonização. Eu botei aqui adoro harmonização.
A harmonização é um passo dentro, né, da conceituação de vinho. Vamos lá, eu tenho toda a parte de comida, ela é ligada à gastronomia e vinho sempre anda junto com essa cadeira. E principalmente nas grandes escolas, a parte de entender a harmonização de vinho com comida é algo que precisa ser bem entendido, já que quem quer ser chefe de cozinha, tudo, precisa, principalmente dentro daqueles elementos mirabolantes que ele vai juntar, né, o ácido com doce, tudo, como há de impacto, né, num produto que vai fazer harmonização, em especial um vinho, até para saber se é harmonizável com vinho ou não, tá? E a harmonização, para nós que somos do mundo do vinho, é a condição sine qua non para oferta de produto. Muitas vezes, quem procura nós que trabalhamos com o vinho, sempre tem a necessidade de saber qual é a melhor adequação produto versus comida para o momento que está desejado. E os momentos são os variados. Você tem a sua pizza de sexta-feira à noite, tá? É o seu casamento, é a festa de aniversário, é a festa de 50 anos de casamento do seu avô, da sua avó. Como que isso consegue ser uma condição assim, atingida plenamente em matéria de experiência, quando eu falo na junção vinho e comida? Vamos então à primeira parte. Como eu falei, ela é um pouquinho conceitual hoje, porque a mecânica da degustação é toda para amanhã e a gente vai poder fazer juntos. Eu vou passar direitinho os produtos, né, e os estilos de uva que a gente vai fazer harmonização e estilos de vinho, tá? E hoje conceitual. Vamos lá? Boa comida e vinho sempre atraem sentidos, tá? Tanto o vinho, que a gente trabalhou todos esses dias, né, ao longo dessas 7 horas da noite, desde quarta-feira da semana passada, trabalhamos os sentidos dos aromas. E também temos os sentidos, né, e os aromas que vêm da comida. Ambos, então, nessa matéria, eles se atraem perfeitamente, tá? E o que, além disso, existe um prazer muito grande entre você em cheirar a comida, né, e você analisar os aromas e analisar o vinho. Como a gente até falou na aula de aroma, se foi sexta-feira da semana passada, esse é um sentido que cada vez mais a gente tem perdido, né? Até por criação, às vezes a mãe não gostava que ficasse cheirando a comida antes, né? Porque entender que você está querendo selecionar algo demais ou não querendo comer. Então, eu peço que sim, voltem a cheirar as comidas, voltem a interpretar os aromas. Os italianos, quando recebem a comida, a primeira coisa que fazem é cheirá-la, é sentir tudo aquilo que o chefe de cozinha mandou lá de dentro e mandou como presente, como uma exaltação para você estar lá naquele local, desfrutando de uma experiência. E harmonizar, ele é algo que não fique só também preso a esse conceito. Eu estou tentando saber se eu estou usando os elementos corretos, se eu tenho que ser elegante. Na verdade, é praticar mesmo algo quase que artístico, né? Então, e quando você envolve arte, envolve muito também do seu paladar, dos seus sentidos, tá? Então, não trate vinho e comida como assim, cláusulas pétreas, né? De que eu só posso isso com aquilo e aquilo com aquilo, preto com preto, roxo com roxo. Harmonização é um jogo que, entendidos os conceitos principais, depois também você entende as suas preferências, assim como o vinho. Como eu já falei há 2, 3 aulas atrás, qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que você escolhe como o melhor vinho. Pode ser o melhor vinho para você e não para mim. E eu tenho os melhores vinhos para mim que não podem ser, que talvez não sejam de vocês. A harmonização também tem esse conjuntinho de regras e teorias, tá bom? E o principal, a maioria das pessoas acaba fazendo de uma maneira intuitiva já uma harmonização, pedindo aquilo que mais lhe agrada enquanto comida e aquilo que mais lhe agrada enquanto bebida. Pode ser um casamento perfeito ou não, pode ser, ou pode ser que sim, e intuitivamente você faz isso. Então vamos entender essa parte conceitual que faz com que essa arte e ciência, na verdade, você entenda como uma arte, porque tem um pouco do seu trabalho interno também e da sua criatividade, principalmente quem gosta de fazer comida. Tem um filho meu querendo participar da live aqui. Luke Skywalker! Olha quem está aqui. Meu querido. Diga boa noite pra todo mundo. Boa noite, boa noite. A gente apareceu nos stories hoje, né? Querido. É papai tá falando.
E como tornar a degustação, né, e essa harmonização vinho e comida à prova de falhas, né? Então, como eu falei, conceitualmente, você entendendo as coisas que mais se chocam, você evita erros, mas errar é parte também do aprendizado, ponham isso em mente, tá? As 4 principais coisas para sempre serem notadas neste processo, porque não deixa de ser um processo, tá? Engenheiros, arquitetos, né? Matemáticos e contadores como eu, envolvendo. Você sempre tem que entender os principais ingredientes dessa comida, tá? Que sabores estão predominantes no prato, e isso subentende-se um molho, um tempero, uma gordura, né? Se você nota tons, uma gordura, se está mais presente ou menos presente. Isso são coisas para se notar, não precisa ser nenhum chefe de cozinha. Você tem um bom garfo, na verdade, você já consegue entender. A textura desse produto acabado, é isso mesmo. Aquela macarronada, ela tá com um determinado molho, ela tá mais grano duro ou tá uma massa mais mole, né? Você está com risoto, esse risoto tem carne ou não, só tá de legumes. E principal, eu tenho uma fritura, ela tá com uma casquinha mais crocante ou não, é só algo que foi grelhado como uma carne. Entender essa textura, isso entenda-se como textura nos alimentos. E o método de cozimento, né? Então, principalmente entre estar um alimento cozido, um alimento assado, um alimento grelhado, isso também promove uma intensidade de sabores totalmente diferente quando você vai entender o prato que está sendo comido, tá? Observe também algo que é crucial e é um dos fundamentais nessa relação vinho e comida, tá? A quantidade de sal, a quantidade de gordura, o açúcar, e se essa comida tem especiaria, né? E até, ela transmite um calor diferenciado, tá? Então, quando a gente precisa entender esses aspectos de harmonização vinho e comida, principalmente esses 4 elementos aqui são fundamentais, tá? Então, sal, gordura, açúcar e se há pimenta, se há especiarias, tá? O que sempre recorremos à nossa mente, né, que vocês tenham também, existem 2 tipos básicos de harmonização, tá? Que vocês compreendam como. O primeiro é aquele que você, tanto em textura quanto em peso, em corpo de comida, se vai ser por semelhança. Eu estou comendo um prato doce, então eu vou para um vinho doce. Eu estou comendo algo que está mais com gordura, uma carne, um ensopado especial, tudo. Então eu tenho que também trazer meu vinho, né, para algo que complete, ou seja, também traga algo que corte essa minha gordura. Então ele não pode ser um vinho que contraste. Eu tenho que ser por semelhança, eu tenho que encontrar os elementos que uniformemente consigam fazer com que a minha boca entenda essa harmonização comida-vinho foi boa. Ou eu vou totalmente para o contraste. O famoso, os opostos se atraem. Eu tenho algumas comidas apimentadas, tá? Algumas comidas assim extremamente salgadas que eu não posso ir com elementos do vinho que quebrem isso e que façam virar, por exemplo, um crash na minha boca, fica metalizada, né? Aqui exemplos básicos, o famoso gorgonzola extremamente salgado, tudo. Eu tenho que contrapor o salgado do gorgonzola com um vinho doce, um Late Harvest, um Porto, tá? E principalmente se eu consigo ter essa noção, os opostos se atraem. Então, e eu tenho um elemento totalmente picante, eu vou também para um aromático adocicado. Eu tenho que ir sempre na contramão. Perfeito? Então, regras de ouro para serem entendidas e para serem anotadas. O nome do jogo aqui sempre é haver um balanceamento. Mesmo que seja na semelhança e que seja no contraste. Você vai tentar encontrar algo que encontre uma terceira dimensão, né? Nessa mistura do vinho com a comida. Alimentos salgados. O que acaba acontecendo quando eu tenho alimentos salgados? Aqui já a primeira grande dica. Eu não posso ter, por exemplo, um vinho muito tânico, tá? Tanino bastante pesado. Então, se eu tenho um Malbec, se eu tenho um Syrah,
ou se eu tenho vinhos do tipo Brunello, Barolo, que eles são tânicos, tá? Possuem acidez também, tá? Mas em tanino também são muito presentes, eu não posso ir junto com comidas tão salgadas. Exemplo para ficar muito prático na cabeça. Eu estou fazendo churrasco, eu tenho minha picanha maravilhosa lá, bordinha de gordura, ok. Gordura, lembro da lição lá na Brindisi, eu posso chamar um vinho com tanino, mas cuidado com o sal grosso que vai nessa carne. O melhor que você tem da carne é o que ela mesma libera, tá? Então, o exagero no sal faz com que a minha boca fique totalmente metalizada tomando um Malbec, que é o acompanhamento perfeito para uma carne, pela textura da carne, pela gordura que acompanha, por exemplo, aquele pedaço de picanha, ok? E principalmente o sal, ele reduz muito a percepção, inclusive de acidez dos alimentos, tá? Mas aqui a principal mensagem, evitar alimentos salgados, além de não fazer muito bem, né? Mas aqueles que têm o salgado como característica, você tem que ter a noção de como entrar com o vinho. Eu não entro com um vinho tão potente, tão tânico. Eu entro com um tipo de um corpo mais médio, como a gente viu nas aulas anteriores. Alimentos ácidos. Vamos entender alimentos ácidos. A clássica saladinha com limão, né? Temperadinha com aceto balsâmico. O clássico ceviche, tá? Que tem todo lá o leite de tigre, também com a base, em sua base um elemento cítrico que é o limão, tá? E principalmente também temos o tomate. O tomate que faz parte do molho, né? Do molho pomodoro e tudo. O que a gente precisa nesse tipo de alimento é encontrar também alguém que venha junto à minha acidez. Aqui eu preciso complementar, eu preciso evoluir nesse sentido para que a acidez da minha comida também ela não entre em choque com a acidez do meu vinho. Então uma acidez tem que levar junto com a outra acidez algo mais evoluído, por assim dizer, tá? Então um ceviche, tradicionalmente o ceviche que tem aquele elemento, né, cítrico do limão, qual que seria a combinação mais clássica com o espumante, já que na cadeia, né, dos tipos de vinho, o espumante é a que guarda a maior acidez. Posso ir no vinho branco também? Vou para aqueles de uvas que são mais leves e que têm uma acidez mais elevada, como o Sauvignon Blanc, tá? Então, que fique bastante em mente. Se eu tenho uma comida com uma acidez muito elevada e vou com um vinho que não consiga combater essa acidez, na verdade fica tudo flat, fica tudo achatado, você fica sem entender os sabores que permaneceram na sua boca. Alimentos doces, eu acho que essa é a que mais fica guardada na mente de todo mundo, e é justamente mesmo, até porque falou doce, remete à infância, remete às brincadeiras que a gente fazia, né, com bala de goma, tudo, e agora as brincadeiras que a gente faz com vinho, né, assim, troca totalmente as balinhas e vai pro docinho e para vinho harmonizando. Sempre tenham em mente, se eu tenho um alimento doce, se eu tenho um doce, eu trago meu vinho na mesma proporção, ou se não até maior. Estão entendendo? Eu trago para chegar junto ou até para o vinho superar. É essa a tônica de harmonização de doce, tá? E por quê? Se eu não faço isso, eu trago um vinho muito menos doce que a minha comida, eu fico com uma sensação de amargo na minha boca. O clássico bolo de chocolate, tá? Bolo de chocolate maravilhoso, né? De uma festa de aniversário que foi servido com um espumante brut. Vai ficar assim, você não sabe o que tá ruim, se é o espumante ou se é o bolo, porque fica tudo amargo, fica tudo apagado de uma maneira que você não sabe qual que foi o problema. Como que eu entro eliminando esse problema, né, do bolo de chocolate? Eu vou com alguém que seja um pouco mais doce, ou um pouco não, né? Na verdade, eu entro, por exemplo, se for com um espumante, com um demi-sec, tá? Da uva moscatel. Então eu levei o meu espumante para cima do teor de doçura daquele meu prato. Alimento umami. Todo mundo, eu comentei, né, que o umami fica no meio da nossa língua, tá? E o umami é um quinto sabor que foi descoberto no início do século passado, tá? Se eu não me engano. E o umami é tudo que remete a algo que muitas pessoas falam, tem um sabor que eu não sei o que é.
Normalmente o umami é associado ao glutamato monossódico, tá? O Ajinomoto famoso, né, fazendo propaganda, tá? Mas pensem sempre em umami como o salmão, um cogumelo, aspargo, tá? A gente encontra o umami na carne, no frango, nos peixes e também nos vegetais, tá? Até o tomate tem um elemento umami também, mas é muito mais característico ele ser lembrado pela acidez, tá? Alimento umami é aquele balaio de gato que você tem que estar com controle. Você está com um salmão. O salmão você está preparando. Você tem que entender como que vai ser, o preparo desse salmão. Ele vai ser assado, ele vai ter uma textura e vai ter um sabor. Ele vai ser grelhado, então você vai ganhar uma capinha de ervas, tudo. Então ele vai ter uma outra textura e um outro sabor. Eu tenho que trazer o meu nível de vinho para aquele que seja mais tranquilo e mais tranquilo em acidez também. Jamais em alimento umami eu tenho vinhos de alto tanino, né, ou com muito passagem por carvalho. 12 meses de carvalho, 24 meses de carvalho. São elementos que se contrastam demais, ou seja, eles provocam um crash na sua boca, tá? Não, eles não harmonizam e provocam amargo de uma maneira geral. E os dois últimos elementos, os alimentos gordurosos, e aí também entenda-se a parte de frituras, aqui a gordura é o que impera. Então eu tenho que ter algo que corte, que atravesse essa minha gordura. No entendimento geral, um dos principais elementos do vinho que consegue fazer isso é tanino, tá? Então estou comendo um ossobuco maravilhoso, tudo, eu sempre vou lembrar, de preferência, tá? Um vinho italiano, tânico, pode ser Barolo, Brunello, pode ser um belo Chianti clássico, vinho com uma estrutura e com tanino que seja presente, tá? E na segunda opção, como eu estou na segunda opção de fritura, no caso, né, estou com uma coxinha, estou com um frango frito, né, um pastel, como é que eu corto o elemento de gordura em algo que veio de origem frita? Eu tenho que ir com acidez, tá? Então sempre pensem que normalmente os petisquinhos, né, de coquetel, finger foodzinhos, fritinhos, tudo, isso é normalmente a prática de serviço de comida para um início de cerimonial, né? E que normalmente é acompanhado por vinhos brancos, né, ou espumantes. São esses dois tipos de vinho que conseguem ter uma força de acidez para quebrar a fritura. Compreender, tá? Todo mundo fala, aí a tal feijoada. A feijoada, você tem as duas opções como harmonização. Eu tenho a gordura e eu tenho vários elementos fritinhos que acompanham a feijoada. Ela pode ser tanto harmonizada com um belo espumante, tá? Espumante rosé até fica muito, muito bom. E até, por exemplo, com um Malbec, porque ele também consegue, dentro da sua estrutura de taninos, cortar a gordura, tá? Daquele caldo maravilhoso. E os alimentos quentes, né, apimentados, todo cuidado é pouco, porque se eu coloco um vinho muito ácido, eu tenho uma sensação que minha boca está pegando fogo, parece que está assim, já está quente a minha boca por causa da pimenta. E eu coloco acidez, as minhas papilas ficam todas assim excitadas. Eu tenho que ir algo como contraponto, aqui totalmente inverso. Eu tenho então um alimento pimentado, eu tenho que partir então para um vinho mais para o adocicado, tá? Ou um vinho seco, que seja aromático, mas também de uvas que sejam mais doces, tá? Uma comida thai, né? Um curry, tudo. A primeira lembrança que você pode ter é, por exemplo, de tomar um Gewürztraminer. Gewürztraminer seco, não precisa ser no forma de doce não, tá? Porque ela já é naturalmente uma uva, né, que proporciona um vinho mais adocicado, tá? De aroma também mais adocicado. Fazendo então um resumo geral, né? Então, gordura, eu sempre preciso cortar a gordura com algo de presença de tanino. E se ela é presente em uma fritura, eu tenho algo que me tenha uma acidez, tá? Então pensou uma bela macarronada, um molho bolonhesa, ou até mesmo um molho pomodoro, tá? As pedaços de tomate bonitos como manjericão. Ali, se tiver um bolonhesa, não é a mesma estrutura desse molho que eu te falei, tá?
Bolonhesa, eu preciso de gordura para cortar. Então aí eu pego um Chianti, uma acidez, né, e com tanino, né, ou invisto em outros vinhos que consigam proporcionar essa harmonização melhor. Quando eu tenho acidez, aí sim, no meu molho pomodoro, que é só tomate e manjericão, eu preciso então também entrar com um vinho mais de acidez mais presente. Ele não precisa ser encorpado com tanino mais tanino médio, não precisa ser tão elevado, mas eu proporciono uma acidez. Um Chiantizinho com um espaguete pomodoro é a melhor coisa do mundo, tá? E em especial também colocando o parmesão, que tem um salgadinho, eu entro com essa acidez do vinho para complementar, tá? Falei só de vinho tinto, tá? Para essas opções, tá? Para elementos com sal, sempre eu preciso então lembrar, elemento salgado, eu tenho que ou contrapor com algo doce, né, para ter de volta, né, o restabelecimento da textura da minha língua, né? E para isso eu uso um vinho que limpa a estrutura da minha língua. E então falando assim, pegou um franguinho frito, meio salgado, a melhor opção é um espumante que faz limpeza das papilas. E o espumante, inclusive, ele é coringa em várias harmonizações. Mesmo que você esteja fazendo uma sequência de harmonizações, o espumante ele consegue até ser servido entre vinhos para que se promova a limpeza das papilas gustativas, tá? Doçura. Doçura é sempre um elemento que é mais clássico e mais fácil de ser lembrado em matéria de harmonização. Eu contraponho o doce com o vinho sendo doce, se não até um pouco mais doce, tá? Isso é clássico e fica bem gostoso também quando você faz a harmonização presencial. Você consegue entender isso bem contextualmente, já que aqui eu tenho tanto isso na presença do doce, ou eu preciso ter um elemento de doçura maior quando eu estou com pratos muito salgados, justamente para ter contraste. O umami, então, fechando, então, estou com o meu cogumelo, estou com o meu salmãozinho, evita vinho, principalmente tinto, tá? Para evitar qualquer nível de tanino ou carvalho, porque senão eu fico com um amargor do inferno na minha boca. E o último contexto, sempre para ser lembrado dentro desse resumo, a textura. Eu acho que essa é a grande lição da noite. Esse é um pensamento para você ter sempre quando tiver, né, que fazer uma comidinha em casa ou pensar algo no restaurante. Pense leve, pense pesado. Então a minha comida é mais leve, a minha textura é mais leve. Eu penso no vinho mais leve. Não, eu vou ter uma comida mais encorpada, com mais gordura, com elementos de molho mais presentes, né, tudo. Então eu consigo subir o tipo do vinho também. Eu consigo subir tanto no corpo, né, como em nível de acidez. E a ajuda, inclusive, do sommelier, do maître para isso é fundamental. É o famoso peixinho com vinho branco, carninha com vinho tinto. É assim, tá meio batida essa expressão, mas assim, vamos mudá-la então. Pense leve, pense pesado, tá? Assim, conceitualmente é o que gostaria muito que vocês guardassem na cabeça hoje. E eu tinha, quando falado de espumantes, eu tinha prometido trazer um slide, estou trazendo, vou falá-lo calmamente. Espumantes assim, é uma categoria assim, ela é muito incrível, principalmente porque nas gradações de açúcar, só o espumante tem uma cadeia tão longa assim, desde o mais doce até o nível mais seco. Esse foi um chart que eu montei para um evento ultra especial que a Brindisi fez ano passado, que principalmente eu acho foi uma das principais comunicações com mídia digital, que em parceria com a Cláudia Mello Wines, fizemos a Semana dos Espumantes, ou seja, no segunda a sexta também, uma espécie de maratona, fazendo lives, falando de história, explicando com detalhe cada tipo de espumante, os métodos de produção, falando também e dando masterclasses presenciais lá na Brindisi, né, em que foram mostrados 7 vinhos, desde o método Charmat até um champanhe. Então foi muito rico enquanto experiência, as pessoas que participaram gostaram muito, porque normalmente nesse tipo de masterclass, nesses workshops, é que você consegue provar uma quantidade e qualidade de vinhos que às vezes isoladamente é muito custoso, tá? Então, como eu falei até uns dias atrás, é muito importante ter todo o embasamento conceitual no online. Eu acho que o online vem ajudar muito e são muitos materiais riquíssimos em toda a internet, são muitos profissionais competentes hoje.
tanto em português quanto em inglês. Existe muito material em inglês, é bom também para poder ir podendo falar melhor, né, em inglês, né, e lendo melhor. E principalmente, você consegue, depois de todo esse arcabouço, né, de todo esse conceitual aprendido na internet, você consegue então poder usufruir melhor até de uma aula presencial. É isso que é o grande gancho que eu falo, a gente fala, as aulas presenciais deixarão de existir? Não, porque elas são muito importantes, como eu falei. Numas aulas presenciais você consegue ter acesso aos tipos de vinho, até para também melhor estruturar uma corrente de pensamento e instruí-los melhor em cada tipo de produto, né? Mas o online veio para ficar, tá? E a gente tá junto. Vamos lá, comida com espumante. Então esse foi um chart especialmente criado que eu consegui condensar a leitura de cada nível de açúcar do vinho e como harmonizá-los, tá? Vamos falar calmamente aqui, porque essa é sempre a dúvida que fica e as pessoas tentam entender. Carla, um espumante seco, ele é mais seco, né? O demi-sec é menos seco? Não, não, não. Vamos calmamente agora, passo a passo. Como eu tinha comentado, pense então na estrutura do doce de um espumante como um triângulo, tá? A minha base, então, a minha base maior é o nível de açúcar, ou seja, a quantidade de açúcar que eu tenho. E no topo lá, no máximo topo, é onde eu tenho 0 açúcar. Quem não se lembra como que entra essa estrutura de açúcares, né, no espumante? É na fase final, tá? Chama-se, no momento que você está finalizando o espumante, ou seja, eu estou para tirar as leveduras da garrafa lá. No método tradicional as garrafas ficaram mexendo, ou no método Charmat, no tanque, as leveduras também ficaram calminhas lá, comeram todo o açúcar. Eu estou para finalizar o meu espumante, seja ele na garrafa ou seja ele no meu aço inox, que eu também vou levar para uma garrafa. Nesse momento eu tiro as leveduras, tá? E coloco um famoso licor de expedição, licor de expedição. Nesse licor, que vai completar, né, a minha garrafa, eu vou e coloco a quantidade de gramas de açúcar que vai definir o tipo do vinho. É nesse exato momento que eu defino da vida do espumante se ele vai ser extra brut, extra dry, demi-sec, doux, tá? Quando eu estou no natur, que é a ponta, eu não ponho adição nenhuma. Esse meu licor de finalização não tem açúcar nenhum. Só está mantido mesmo o residual que foi do processamento da fruta, né, da vinificação. E eu fechei, encerrei e coloquei a rolha, gaiolinha e mandei para comercialização. Praticamente então sem adição de açúcar. O nível seguinte, o nível de baixo, ou seja, naquele meu licorzinho, que definirá o meu espumante como extra brut, eu tenho de 0 a 6 gramas de açúcar por litro. É bastante pouco, tá, gente? É bastante pouco. Eu posso definir também o meu espumante como brut, que fica entre 7 a 12 gramas por litro, tá? Eu ainda tenho algo seco. Eu estou, então, nas 3 categorias que são as que definem o espumante ser seco. Seco. Fechou? O que melhor harmoniza com esse estilo de espumante? Desde o natur até o brut. Eu consigo fazer as melhores harmonizações com comida japonesa, com batata frita. É uma delícia. Eu consigo fazer harmonizações com tábua de queijos. E, de novo falo, os espumantes, isso é spoiler da aula de amanhã, os espumantes são os melhores e são os coringas para uma belíssima tábua de queijos e vinhos. Ele consegue harmonizar com todos os tipos de queijos, tá? Isso é aula de amanhã. Consigo também harmonizar com frutas secas, com ramon, com frios. Sempre então nessas 3 categorias, conceitualmente e assim, e provado, tá? Não é só conceitual não, gente. Essas aqui são as melhores harmonizações dos estilos mais secos de espumante e comida. A partir do extra dry, que é de 12 a 17 gramas por litro de açúcar, eu começo então a ter uma intensidade de açúcar, ou seja, um pouquinho mais doce o meu espumante, tá? Dry, de 17 a 32 gramas por litro,
E a categoria que normalmente se trabalha aqui no Brasil, tá? O demi-sec, 33 a 50 gramas por litro de açúcar. É açúcar para dedéu. Aí você já está na categoria dos moscatéis, daquele típico espumante que vovó gosta, que a sua tia gosta, que todo mundo gosta, docinho, ok? O doux, ele é mais na França, tudo, normalmente não é trabalhado aqui, mas para que vocês conheçam, é uma categoria que fica acima de 50 gramas por litro de açúcar. É muita coisa, tá? Vamos falar então da harmonização desse bloco intermediário, que é dos espumantes extra dry e dry. A harmonização aqui, como eu já estou com um elemento mais adocicado no meu vinho, a melhor coisa então é também a recorrer aos contrapontos. Então eu vou atrás de alimentos com picância, né? E também com doçura. Comer um ribs, né, com molho barbecue, com esses estilos de espumantes aqui, é perfeito, tá? E, por exemplo, prato típico tailandês, essas são as melhores combinações, tá? Na parte de baixo, então, que é a mais doce, aí que a gente mais conhece classicamente aqui no Brasil, o demi-sec, onde eu encontro isso. É a harmonização perfeita para espumantes. Espumantes à base de chocolate, não chocolate meio amargo, tá? Todos os níveis de chocolate. Sim, estamos falando de espumante. Não, a harmonização perfeita para espumante. Comida, das comidas. Comida, sobremesa. Sobremesa é a melhor, harmoniza bem com espumante doce demi-sec. Você falou espumante. Tá, se eu falei algo invertido, tá, vamos lá. Então as melhores harmonizações, espumante com sobremesa, é tudo aquilo que fica na classificação de demi-sec, ok? Obrigada pela contribuição, equipe técnica. E foie gras. Eu evito foie gras, eu já sou do movimento, eu não como a foie gras, tá? Mas naked, né? Aquele naked cake, tudo. Pense sempre no demi-sec. Vocês podem falar, tá bom, e onde fica então aquelas sobremesas com chocolatão bastante amargo, tudo? Aí eu vou para uma outra categoria de doces. A equipe técnica balançou a cabeça porque ele estava querendo fazer esse tipo de pergunta. Eu já vou para o Porto. Eu já mudo o estilo de vinho. Eu vou para o Porto. Eu vou para algo com mais intensidade e com mais álcool. Tá? Já por quê? Porque no próprio chocolate também eu tenho tanino. E no chocolate, principalmente amargo, meio amargo, eu tenho uma força de tanino que não é espumante que vai dar conta disso na presença do elemento comestível. Legal? Gostou? Gostou, equipe técnica? Entendeu? Então, a base do triângulo, sempre que vocês encontrarem agora no mercado, então, Leron Natur é aquele que é o mais seco das categorias, tá? Extra Brut e Brut são aqueles dois que vêm abaixo. Já veio para a meiola do triângulo, quando vocês lembrarem, é um extra dry, ou seja, eu já estou começando a ficar com um nível de doçura maior nesse espumante, até terminar no demi-sec, que é o maior de todos. E o que fica de lição de casa amanhã? O nosso desafio. Nossa, a palavra desafio, o pessoal está ficando até irritado, né? Mas não é só um desafio, tá? É um desafio para mim também que eu tenho que preparar. Quem quiser, cada um da sua casa, vamos fazer o seguinte, a gente pode ter 5 potenciais harmonizações aqui de queijo, de comida e vinho. Uma harmonização para testar a gordura, ou seja, essa conceituação de gordura, tudo. Quem quiser pode escolher um vinho Merlot com um queijo Gouda. Como eu vou falar de harmonização de queijo e vinho amanhã brevemente, vocês vão entender a estrutura disso. Se dá certo ou se dá errado. Tá? Elemento de sal, eu vou ter um espumante e a equipe técnica vai tentar achar coxinha. Coxinha de padaria. Coxinha de padaria, ok? Coxinha do ragazzo já funciona. No elemento ácido. A Habib's tem coxinha barata. A coxinha barata do Habib's. No elemento de ácido, nós vamos montar uma salada caprese e harmonizando com chardonnay. Vamos entender o que são os elementos que melhor contrastam ou se há algum crash nisso, ou seja, se é uma harmonização que não dá certo. E no elemento de doçura, eu já estou com um tiramisu aqui na minha casa e vamos prová-lo com vinho santo. Eu estou com colheita tardia, né, italiano, para provar com ele. Vamos ver se combina ou se não combina. E por último, para termos um elemento umami, eu vou ter um salmão grelhado harmonizado com Sauvignon Blanc. Quem quiser me acompanhar nisso, é o que vocês têm na casa de vocês, tá? E vamos fazer isso junto. A equipe técnica está fazendo uma pergunta. Sim, se não tiver tiramisu. Se não tiver tiramisu, qualquer bolinho
que tem algum elemento de chocolate, tá? Pode ser qualquer docinho. Pode ser pudim? Pode, equipe técnica. Pode ser um pudim, tá? Pode ser um manjar, qualquer coisa. Eu preciso só de um elemento doce que não tenha elementos de chocolate amargo, ok? O que é vinho santo? Vinho santo é um vinho doce italiano. É aquele que está na nossa adega, ele não viu até agora, porque se ele tivesse visto, ele teria tomado. Já que ele acabou praticamente com um porto que estava aqui na casa. Né? E quem quiser acompanhar, poderia... Pode usar também um Late Harvest chileno, né? Um colheita tardia brasileiro. Tá? Tardia brasileiro. Estou pensando tá? aquilo que as pessoas poderiam com facilidade... Com facilidade tem em casa, se não tiver, acompanhem somente, tá? Mas quiserem participar da brincadeira, também tá montado aqui. Perfeito? Aqui tá mais gostoso, é coxinha, e coxinha é sempre fritinha. Então, só para você entender o elemento. Poderia pedir uma feijoada, mas aí não, aí feijoada 7 da noite já não vai casar, não vai ornar tanto assim, vai ficar meio pesado. Vamos com coisas mais light, já que o desafio é às 19 horas. Perfeito? Legal, gente? 7 horas e 45 minutos, né? Passamos de maneira bem tranquila. Foi uma aula meio conceitual, né? Tudo, mas que vale a pena. Ficou alguma dúvida? Já sabe, manda lá no contato @brindesevinhos.com.br e aí a gente já usa essa dúvida, inclusive, para amanhã. Teremos então a segunda parte dessa harmonização. Então, vimos todo o conceitual e aí vamos para um segundo tipo de foco queijo e vinho, que sempre também a Brindisi tem um material que é um dos mais baixados nossos. A gente já teve mais de 1 milhão de downloads do nosso e-book de harmonização de queijo e vinho. Esse link também vai ficar disponível para vocês assim que eu liberar no YouTube também, tá? Vamos ter o nosso grande finale dessa super maratona de 10 dias de vinho se aprende em casa. Vai rolar uma musiquinha de despedida, tá? Assim, para quem ficou com saudade, né? E lançaremos a nova maratona. Tem que ser de maratona, e maratona de quarentena tem que ter empolgação, tem que ter acompanhamento e tem que ter dedicação. E tudo que a gente faz com dedicação, a gente aprende, aprende de maneira melhor, né? E a quarentena não é para ser chata, na verdade ela é para ser um momento para se aproveitar ao máximo em matéria de conhecimento. Com todas as lives que estão rolando, com todo mundo que está fazendo entrevistas e conversando com os produtores, isso que está sendo muito rico hoje. E como diria Mário Sérgio Cortella, é tempo para o conhecimento. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês hoje. Ficou alguma pergunta? Contato @brindesevinhos.com.br. Visite também nosso site lá para ver os kits promocionais de vinhos brasileiros encantadores, a gente recomenda. Amanhã então, o 10º e último dia da nossa maratona, às 19 horas. E os recados já foram dados todos. Mais uma vez, muito obrigada. Sou Carla Oliveira e fiquem com Deus. Uma boa noite, bons sonhos. Eu vou comer uma pizzinha agora. Vou escolher o vinho ainda que vai harmonizar. E amanhã eu conto, tá bom? Abraços, tchau.